Olá! Nesse vídeo, apresentarei os principais conceitos relacionados aos temas embarcados de tempo real. Iniciarei a apresentação apresentando os principais motivos para se estudar sistemas embarcados. Em seguida, apresentarei os principais conceitos relacionados a sistemas embarcados e sistemas de tempo real. Depois, apresentarei os principais conceitos relacionados às ferramentas de desenvolvimento de sistemas embarcados. E, por fim, falarei como ocorre o processo de geração de código executável para um microcontrolador. Os sistemas embarcados estão presentes em quase tudo no nosso dia a dia. Se vocês olharem ao redor, vocês vão ver celulares, vão ver relógios inteligentes, eletrodomésticos, equipamentos médicos, enfim, quase tudo que trabalhamos hoje em dia possui algum sistema eletrônico ou alguma interface, alguma espécie de inteligência ou pelo menos uma interface para automatização. Então, esses tipos de sistemas que incluem um sistema computacional para automatização de alguma coisa são denominados sistemas embarcados. O uso e o desenvolvimento de sistemas embarcados aumenta a cada ano. Como podemos ver nesse gráfico aqui, a venda de sistemas embarcados cresce exponencialmente. Como pode-se ver, a venda de sistemas embarcados em 2018 foi praticamente o dobro da venda de 3 anos atrás, 2018. Devido à importância de sistemas embarcados no cenário mundial e o relativo baixo investimento nessa área no Brasil, foi proposto em 2019 o Plano Nacional de Internet nas Coisas. Esse plano provê financiamento para empresas iniciarem ou darem continuidade ao desenvolvimento de tecnologias de sistemas embarcados relacionados à internet das coisas. Então, ele provê, inclusive, linhas de créditos não reembolsáveis, ou seja, a empresa pode pegar dinheiro do BNDES e não precisa pagar, desde que invista dentro de alguns critérios, a empresa tem que ter alguns critérios. Outras linhas de financiamento têm que ser pago, mas com juros adequados. E esse programa também prevê a redução de tributação sobre dispositivos de internet das coisas. E as áreas prioritárias nesse programa são sistemas de internet das coisas para a saúde, cidades inteligentes, indústrias e atividades rurais. Sem dúvida, a parte de cidades inteligentes é uma tendência mundial, atividades rurais é uma área muito forte no Brasil, indústria é um grande gerador de PIB, assim como saúde, e especialmente no momento que passamos agora da pandemia da Covid, nós vemos a importância de investimento em tecnologia nessas áreas. Internet das coisas, ou IoT, ou Internet of Things, é um termo que se refere a sistemas embarcados que possuem conexão com a internet e permitem algum controle remoto ou acesso de informação, muitas vezes de forma inteligente. Então, isso é uma tendência que os eletrodomésticos do nosso dia a dia sejam interligados à rede mundial de computadores e permita a troca de informações. De acordo com o levantamento do governo, há um grande potencial no Brasil na área de IoT. Como pode ser visto nesses gráficos abaixo, há um potencial entre 1,2 a 3,7 trilhões de dólares nas fábricas, ou seja, na parte industrial, né? Isso no Brasil, um potencial inexplorado. E aqui são mostrados os potenciais nas 4 principais áreas do programa. Aqui é o potencial de geração de venda em trilhões de dólares. Nesse programa do governo, foi investido inicialmente 10 milhões para fazer um estudo, 30 milhões em 2018. No ano 2019, onde eu retirei essa informação, está previsto 1,3 bilhões de reais em investimento, isso no ano de 2019, mas ainda não sabemos a continuidade disso em 2020 e em 2021, devido à troca de governo e também às questões da pandemia. Sistemas embarcados são definidos formalmente como sistemas de computação com integração de hardware e software fortemente acoplados,
projetados para uma função específica. Então, nós podemos pensar em um sistema embarcado como um sistema eletrônico que possui alguma espécie de processamento específico para uma função específica que possui o hardware e o software específico para realizar aquela função. O termo embarcado se reflete ao fato do sistema ser parte integrante de um sistema maior, ou seja, ele é colocado naquele sistema maior, ele é embarcado. Então, em um único sistema, eu posso ter vários sistemas embarcados. Por exemplo, no automóvel, ele contém dezenas ou centenas de sistemas embarcados. Um que controla o rádio, ou o sistema embarcado que controla o controle de injeção eletrônica do motor, o outro a parte de segurança, de ABS. Enfim, esses sistemas podem se comunicar através de redes. E aí levantamos aqui uma pergunta importante. O celular que nós temos hoje em dia, ele pode ser considerado um sistema embarcado ou ele seria um computador de propósito geral? Porque nós temos essa divisão entre dois tipos de sistemas computacionais. Sistema embarcado, que tem um hardware e software específico para um fim, e nós temos o computador de propósito geral, o PC, que pode ser programado para fazer várias atividades. Era bem claro, a distinção nos primeiros celulares eram claramente sistemas embarcados, com um propósito muito bem definido. Mas nós vemos que hoje em dia, com o smartphone, essa divisão não é clara, porque um celular hoje em dia, um smartphone, está mais para um computador de propósito geral do que para um sistema embarcado de propósito específico. Uma das áreas onde há muitos sistemas embarcados, como eu falei, são nos automóveis. Os carros modernos possuem centenas de sistemas embarcados, conectados em redes como redes CAN, redes LIN, entre outros protocolos de comunicação, que monitoram os mais diversos sistemas do automóvel. Os principais componentes dos sistemas embarcados são unidade de processamento. Essa é a principal parte. É o elemento eletrônico responsável por executar a programação do sistema embarcado. Geralmente é um microcontrolador e a linguagem mais comumente utilizada é a linguagem C, mas pode ser um microprocessador, pode ser um FPGA ou qualquer outro dispositivo programável. Além do microprocessador ou do microcontrolador, da unidade de processamento, existe a memória de programa, que é aquela memória que carrega o código executável. Geralmente, nos microcontroladores modernos, usa-se memória flash, mas pode ser memória EEPROM, EPROM ou ROM. Além disso, é necessária uma memória RAM, uma memória de dados. Geralmente a memória SRAM, mas pode ser também uma memória DRAM. Essa memória ela é utilizada para executar as instruções, para trocar dados com o processador. Então, a memória de programa contém as instruções a serem executadas, uma sequência de instruções que são carregadas na memória de dados. A memória de dados e o processador processa as instruções da memória de programa na memória de dados e executa as funções desejadas. Também temos os dispositivos de entrada e de saída. De entrada mais comum são botões e sensores, podem ser ultrassônicos, sensores de luz, sensores de temperatura, etc. E dispositivos de saída, podemos ter LEDs, displays, portas de comunicação, como porta CAN, UART, USB, Wi-Fi, etc. Os primeiros sistemas embarcados, eles eram controlados por microprocessadores ao invés de microcontroladores. Então, seriam aqueles mesmos processadores utilizados em computadores de propósito geral. Foram criados em 1970, sendo um dos mais populares o Intel 4004. Revolucionou o controle. Ele permitiu, por exemplo, a construção do caça F-16. Permitiu a troca do carburador dos veículos pela injeção eletrônica. E quem dirigiu o carro antigo com carburador sabe a diferença. Pega um Opala, pega um Fusca e pega um carro novo, você vê a diferença. Já os microcontroladores foram desenvolvidos um pouco depois. O primeiro microcontrolador foi produzido pela empresa Texas Instruments em 1974 e foi o TMS-1000. E houveram outros microcontroladores importantes na década de 70, como por exemplo o Intel 8048.
Hoje em dia nós temos uma grande diversidade de microcontroladores. O PIC é bastante famoso, os microcontroladores ARM são muito famosos, podem ser fabricados por várias empresas, como a Texas Instruments, como a NXP, como a Freescale, que agora é NXP também, né? Temos também a STM, enfim. 8051 é um microcontrolador desenvolvido pela Intel, muito famoso, também utilizado até hoje, foi um dos mais famosos. E temos também como exemplo aqui o NXP MKL25Z128 VLK4, que é o microcontrolador que nós utilizamos no kit da nossa disciplina. Mas aqui vem uma pergunta na cabeça de vocês. Professor, qual a diferença de um microcontrolador para um microprocessador? A principal diferença é que no microcontrolador, os periféricos de entrada e saída, que controlam, por exemplo, a leitura de botões, um display, uma conversão analógico-digital, e mesmo memória de programa e memória de dados, está tudo isso contido em um único chip. Enquanto no microprocessador, o microprocessador é basicamente uma unidade de processamento com uma memória muito rápida, geralmente uma memória cache, que é do tipo SRAM, né? Mas a memória de dados e a memória de programa fica externa. Então você tem que ter um HD externo, que é a memória de programa, você tem que ter uma memória RAM, um pente externo, que é a memória de dados, controladores de I/O, como os chipsets, enfim, os periféricos e as memórias são separados em chips diferentes, conectados por uma motherboard, por uma placa-mãe. Então, a gente pode considerar como um microcontrolador como sendo um computador completo em um único chip. Um outro tipo de unidade de processamento bastante comum são os DSPs, Digital Signal Processor. Eles são microcontroladores, de certa forma, com funções bem específicas voltadas para o processamento de sinais, como filtragem, convoluções, transformadas. Eles são muito utilizados para o desenvolvimento de sistemas de controle, porque possuem alto desempenho para esse tipo de operação. Eles podem ter mais de um núcleo, assim como os microcontroladores, e são muito eficientes em operação com matrizes. Mas está havendo uma tendência nos últimos anos de levar essas instruções dos DSPs para os microcontroladores, especialmente os microcontroladores ARM, que muitos deles já possuem essas operações para filtros, convoluções transformadas, para controle, implementado em hardware. Outro tipo de unidade de processamento, bastante importante, são as FPGAs, que são as Field Programmable Gate Array. Diferente dos microcontroladores, dos microprocessadores e dos DSPs, as FPGAs elas não são programadas, elas são reconfiguradas. Elas não executam um código executável, elas modificam o hardware dela para implementar uma função específica. E isso dá algumas características muito interessantes, que a principal delas é que permite a execução de várias atividades em paralelo, porque você tem circuitos eletrônicos ali que podem ser reconfigurados com muitas entradas e muitas saídas e permitir que você faça várias coisas em paralelo. Enquanto em um microcontrolador, em um microprocessador, você está limitado no paralelismo pela quantidade de núcleos daquela unidade de processamento. As unidades de processamento dos sistemas embarcados podem ser divididas em três grandes categorias. System on a Chip são aqueles circuitos integrados que possuem um ou mais núcleos de processamento, memórias e periféricos. Então temos como exemplos os microprocessadores, os microcontroladores, os DSPs e mesmo as FPGAs. Então todos eles são sistemas em um único chip, né? Sendo que os microcontroladores possuem mais periféricos do que os microprocessadores, enfim, possuem diferenças aqui. Uma segunda categoria são os dispositivos lógicos programáveis, nos quais nós temos mais conhecidos atualmente, são as FPGAs e os CPLDs. Então eles são um tipo, um subgrupo do System on a Chip, mas eles, ao invés de executarem um código de instruções, eles são reconfiguráveis em hardware, né? Então, são uma subcategoria. E por fim, nós temos as ASICs, Application Specific Integrated Circuit, que são circuitos projetados, cujo hardware é projetado para executar uma função específica. Então, vamos supor que você desenvolve um circuito digital lá em VHDL para uma FPGA, certo?
E no futuro você pode substituir a FPGA por uma ASIC, um hardware que execute aquele código, aquele circuito descrito em VHDL, certo? É quando você manda fabricar. Então, baseado nisso, a escolha de uma unidade de processamento entre um ASIC, ou seja, um chip dedicado que foi fabricado para uma função específica, um System on a Chip do tipo microcontrolador ou microprocessador, ou um dispositivo lógico programável, uma PLD, como por exemplo uma FPGA, qual desses sistemas você deve escolher para desenvolver um sistema embarcado? Se você for pensar em desempenho, o circuito dedicado a ASIC possui um melhor desempenho do que um microprocessador ou um microcontrolador. Por quê? Porque ele foi desenvolvido para um fim específico e pode fazer várias coisas em paralela. E essa é uma das vantagens, por exemplo, das PLDs, como as FPGAs, esse paralelismo. Mas quando você faz um circuito dedicado que executa aquilo, ele pode trabalhar em taxas de clock mais altas. Então acaba tendo um desempenho melhor. Qual apresenta menor custo unitário, se eu vou fazer poucas unidades? Os microcontroladores e microprocessadores, sem dúvida, são os mais baratos. Seguido depois das FPGAs, por exemplo. E por último, mandar fabricar um chip, que para o custo unitário é caríssimo, ele só vale a pena para grandes escalas, para grande produção. Como, por exemplo, para fazer carros, para fazer partes de celular, etc. Facilidade de projeto. Os microprocessadores são os mais fáceis de serem programados, seguido pelas PLDs e por último a ASIC, que além de ter o hardware descrito em uma linguagem específica como VHDL, tem que ser fabricado, enfim, tem que ter um cuidado maior, então são os mais complicados. Consumo de energia. As ASICs são as que consomem menos, porque eles possuem um hardware dedicado para aquilo. Os microcontroladores têm um consumo intermediário e os hardware reprogramáveis como FPGA, apesar de já terem um consumo razoável hoje em dia, possuem um consumo em geral mais elevado do que os microcontroladores e os circuitos dedicados. Paralelismo. Os microcontroladores e os microprocessadores são os que têm maior limitação em paralelismo, depende do número de núcleos, enquanto as FPGAs e os circuitos dedicados é fácil programar eles com fazendo vários processamentos, na verdade, de sinais elétricos, né, de forma paralela, limitado basicamente pelo número de entradas e saídas e portas lógicas que o circuito contém. Números de entradas e saídas, os microcontroladores, de modo geral, são mais limitados do que as FPGAs, e já os ASICs, o circuito dedicado, vai ter o número necessário para a aplicação, né? Quanto à linguagem de programação, para desenvolvimento de sistemas embarcados microcontrolados, a mais utilizada é a linguagem C, seguida pela linguagem C++, e depois a linguagem Arduino, que é uma plataforma bastante comum hoje em dia, muito utilizada, né? Que utiliza uma variação aí de C++, seguido ainda de Assembly, que é ainda muito utilizada, e de outras linguagens aqui menos comum, incluindo VHDL, que é usado especialmente para o desenvolvimento de circuitos digitais, né? Para a especificação de circuitos digitais em dispositivos lógicos reprogramáveis ou para a fabricação de circuitos dedicados. Bem, nós falamos do que são sistemas embarcados. E o que seriam sistemas de tempo real? Os sistemas de tempo real são aqueles que, além de executarem os cálculos de forma correta, executarem as funções que eles foram programados para fazer de forma correta, elas devem executar essas funções dentro de uma janela de tempo máxima. Então, a corretitude do sistema depende não somente de ele ter efetuado o trabalho dele de forma correta, mas dentro de uma janela de tempo pré-determinada. Perfeito? Mas atenção, pessoal, isso não significa que um sistema de tempo real é mais rápido do que um sistema que não é tempo real. Não é isso. Significa mais que ele é determinístico. Significa que você tem garantia que dentro de uma janela de tempo máxima, que é considerada adequado para aquela aplicação, você tem certeza que aquele sistema vai responder a tempo. Você pode pensar no nosso computador de uso geral.
ele não é um sistema de tempo real. Por quê? Por mais rápido que seja o seu processador, por mais memória que você tenha, uma placa de vídeo excelente, devido a características do sistema operacional que a gente utiliza, o Windows, Linux ou macOS, o sistema não garante determinismo. Depende do que você está executando, de quais programas você está executando, você pode demorar muito tempo, por melhor que seja seu computador. E já nos sistemas de tempo real, há essa garantia de que será executada dentro de um tempo pré-determinado. Você pode pensar no exemplo de sistema de tempo real, um sistema de freio ABS de um carro, que controla o não travamento das rodas. Ele tem que processar ali a velocidade de cada uma das rodas e deve atuar sobre as pinças de freio, aplicando força sobre os discos ou não. E isso tem que ser feito numa frequência muito alta, ou caso contrário, o sistema vai falhar. Então, tem-se garantia que esse sistema vai responder dentro da janela de tempo que é considerada aceitável para a aplicação. Mas o sistema de tempo real pode ser dividido em duas categorias: soft real time e hard real time. Nos sistemas soft real time, as restrições de tempo são mais flexíveis. Então, caso aconteça alguma falha, essa falha não é catastrófica. Vamos supor, por exemplo, um sistema da TV, da Smart TV. Caso ela ocorra num tempo maior do que o esperado para aquele sistema de tempo real, vai causar um incômodo, vai causar um chateamento, mas não vai causar uma falha catastrófica. Então, esses são os sistemas de tempo real soft. E já os sistemas hard real time, eles têm restrição de tempo rígido e caso o sistema falhe, causa muitos problemas, tanto de segurança ou financeiros. Então, por exemplo, o sistema de controle de voo de uma aeronave, o freio ABS, como eu falei, mesmo um respirador, que é um sistema embarcado que controla ali o fluxo de troca de ar e movimento de ar para os pulmões das pessoas que estão precisando. É um sistema que não pode falhar, porque causam falhas catastróficas. Então, a gente vê que tem sistemas de tempo real rígido, sistemas de tempo real flexíveis e sistemas de não tempo real. Então, há, de certa forma, essa transição suave, certo, entre um sistema e outro. As tarefas de tempo crítica são aquelas partes dos sistemas de tempo real que têm que ser executadas dentro da janela de tempo determinada. Então, por exemplo, eu posso ter um sistema que é de tempo real, mas somente parte dele é crítica. Vamos pensar num sistema de controle de temperatura de uma usina, né? O controle de uma usina nuclear. Então, o sistema que processa e faz a atuação para o sistema de resfriamento, ele não pode falhar nunca. Agora, se por acaso o display que mostra isso falhar, ou atrasar um pouco, mas o sistema continuar operando corretamente, não causará problemas críticos, né? Então, dá para ver que partes. Então, as tarefas de tempo crítico são as partes do sistema de tempo real que são sensíveis, fortemente sensíveis a essa janela de tempo aí, são rigidamente sensíveis, certo? E já uma tarefa sensível ao tempo é aquela que, caso haja algum atraso, vai acontecer um prejuízo, mas não uma falha catastrófica, né? Então, a aplicação sensível ao tempo está relacionado ao sistema soft real time e as tarefas de tempo crítico estão relacionadas aos sistemas hard real time. E aqui, como estou mostrando para vocês, essa distinção de tempo real e não tempo real, ela não é exatamente rígida, né? Nós podemos pensar nas aplicações dos sistemas embarcados e conseguimos ver o que tem que ser respondido na janela de tempo, rigidamente e causará problemas catastróficos, ou sistemas que causam algum problema, mas não são catastróficos, desde sistemas que não precisam responder na janela de tempo pré-determinada. Por exemplo, algum sistema que faça uma simulação. Não há uma determinação do quanto é necessário. Claro, tem que ser um tempo viável, né? Mas aí é basicamente a definição de não tempo real, né? É claro que qualquer sistema, pessoal, embarcado, qualquer sistema computacional
tem que responder dentro de um tempo razoável, né? Você não pode demorar, o sistema demora de 200 anos para dar a resposta para você, porque, infelizmente, não estaremos aqui para ver a resposta dele. E então, já introduzimos o conceito de sistemas embarcados e sistema tempo real, e agora nós vemos os conceitos de sistemas embarcados de tempo real, que é uma intersecção desses dois tipos de sistema. E, de fato, a maior parte dos sistemas embarcados, eles são de tempo real. Podem ser críticos ou não críticos, mas se a gente for pensar nos sistemas embarcados que nós temos, nosso micro-ondas, nossa máquina de lavar, enfim, nossa TV, nosso relógio inteligente, ele tem uma janela de tempo aí que ele deve responder. Se atrasar, vai causar desconforto ou uma perda de desempenho do sistema. Mas geralmente tem uma janela de tempo definida. E a gente pode pensar nesses vários sistemas aí, pensar nessa linha aí, se ele está mais próximo de hard, soft real time ou de não tempo real. Os sistemas embarcados de tempo real, eles podem ser desenvolvidos de duas formas básicas, programados de duas formas básicas. Bare metal, ou seja, você vai implementar ali um modelo executivo cíclico com interrupções em linguagem de programação procedural, por exemplo, a linguagem de programação C é o mais comum. Ou você pode ter um sistema operacional de tempo real, onde o código executável é dividido em tarefas que concorrem pelo processador entre si, certo? E o sistema operacional, o kernel do sistema operacional, ele gerencia de forma transparente, não é o programador que faz isso de forma forçada, o que vai ser executado a cada instante. Claro, o sistema operacional ele escolhe a tarefa para ser executada de acordo com a programação que é feita. Mas depois de feita essa programação, ele decide, geralmente de acordo com prioridades, o que deve ser executado. Então, são dois paradigmas. Aqui no curso, nós vamos explorar mais o paradigma de implementação de programação através de bare metal, sem um sistema operacional de tempo real. Né? Apesar de no final do curso eu apresentar conceitos de sistema operacional de tempo real, nós não teremos tempo de implementar no microcontrolador sistemas que utilizam um sistema operacional de tempo real. Uma coisa interessante lembrar aqui vocês é a diferença de um sistema operacional de tempo real para um sistema operacional de propósito geral, como que nós temos em nosso computador. Ambos são responsáveis por gerenciar tarefas ou programas concorrentes. Mas nos sistemas operacionais de tempo real, há garantia de tempo para a execução das tarefas, coisa que não acontece nos sistemas operacionais de propósito geral, que são não tempo real. E uma coisa interessante, quando a gente coloca restrições de tempo real no sistema operacional, ao invés de ele ficar mais rápido, geralmente ele fica mais lento. Então, para você dar essa garantia, dar esse determinismo, muitas vezes acaba havendo algumas operações não podem ser realizadas e há uma perda de desempenho no sistema, né? Mas outra característica dos sistemas operacionais de tempo real é que eles costumam ser bem mais robustos do que os sistemas operacionais de propósito geral. Eles acabam sendo mais rígidos, mais amarrados, digamos assim, com desempenho mais determinístico, né? E geralmente mais robustos. Eles estão bem protegidos contra travamentos. Nesse quadro, são sintetizadas as principais diferenças entre os sistemas embarcados e os computadores de propósito geral. Quanto ao hardware, os computadores de propósito geral são hardware genérico, certo? Plataforma x64 ou x86, com alto desempenho, muita memória de dados, muita memória de programa, sistemas operacionais tradicionais e os periféricos conhecidos também ali, mouse, teclado, monitor, enfim, câmera. E já os sistemas embarcados, ele tem um hardware específico, pode ter maior desempenho ou menor desempenho, dependendo da aplicação. Usam pouca memória tanto de dados quanto de programa, geralmente não requerem memória externa e utilizam entradas e saídas específicos para a aplicação. Pode haver um display, pode não haver, pode haver botões, pode haver interface para sensores, interfaces analógicas, etc. Sistemas operacionais no PC são sistemas de propósito geral, sistemas embarcados são sistemas operacionais de tempo real específicos ou mesmo não há sistema operacional, pode ser implementado bare metal, como faremos aqui na disciplina. As alterações no PC é muito fácil o usuário instalar e remover programas, enquanto nos sistemas embarcados, de modo geral,
não é dado por usuário essa liberdade, mas alguns sistemas embarcados mais modernos permitem você fazer um upgrade, uma atualização do firmware. Então é comum a gente ver esses relógios inteligentes que de tempos em tempos a gente pode regravar o firmware, mas muitas vezes nós não conseguimos instalar programas específicos. Podemos até atualizar, mas em geral a gente não consegue instalar programas específicos. E algumas vezes, como por exemplo micro-ondas mais antigos, você não consegue nem atualizar, né, o software. Nos PCs, a característica mais importante é velocidade, é desempenho, e nos sistemas embarcados, geralmente é determinismo, né, se for de tempo real. Mas, mesmo se não for de tempo real, pode ser o consumo que tem que ser baixo, pode ser que seja robusto, aguente temperatura, enfim. No PC, de modo geral, não nos preocupamos com o consumo de energia, e nos sistemas embarcados, especialmente aqueles que utilizam baterias, acaba sendo uma das características mais importantes hoje em dia, que o sistema dure bastante tempo. Então, todo ele deve ser projetado com hardware específico, não só para o desempenho, mas muitas vezes para que a bateria dure muito tempo. Então, muitas vezes tem que se usar um processador até mais lento, mais limitado, para garantir uma maior durabilidade da bateria. O tempo de resposta do PC, de modo geral, não é crítico. A gente quer um bom desempenho, mas não é crítico se alguma coisa acontecer, e já os temas embarcados, se forem de tempo real hard, são críticos os atrasos. A execução dos PCs não precisam ser determinísticas, os embarcados de tempo real precisam ser. O ambiente dos PCs, ambiente normal, temperatura, umidade para ambientes de escritório ou residenciais. Já os sistemas embarcados, eles podem ter que ter proteção para umidade, temperatura mais alta ou temperatura mais baixa, então tudo isso tem que ser testado. A depuração de programas desenvolvidos para PC é feito via software, e já para sistemas embarcados é feito geralmente em um computador conectado ao sistema embarcado e requer hardware específico para fazer a depuração do código desenvolvido. Sendo assim, o desenvolvimento de software para sistemas embarcados é desenvolvido através de cross-platform, ou seja, um computador com uma plataforma específica, geralmente x86 ou x64, utilizando Windows, Linux ou Mac, é utilizado para o desenvolvimento de código que é gravado em uma outra plataforma, por exemplo, um ARM, um PIC, enfim. Então, a utilização de uma plataforma para desenvolver código para outra plataforma é denominado cross-platform. E essa é a forma mais comum de se desenvolver software para sistemas embarcados. Então, dois conceitos importantes nós temos que ter aqui em mente e utilizaremos aqui ao longo do curso, que é host e target. A plataforma host é o sistema no qual o software embarcado é desenvolvido, e a plataforma target é a plataforma no qual o software desenvolvido será embarcado, será gravado. Nessa figura são ilustradas as principais partes de uma cross-platform. O sistema host, geralmente um PC, e o sistema target, que geralmente é um sistema microcontrolado, né? A gravação do código fonte compilado, né? Ou seja, do código executável no sistema embarcado, ela pode ser feita de duas formas básicas, utilizando um hardware dedicado, um gravador, debugger, que faz essa conexão. Geralmente o protocolo JTAG é um dos mais comuns, existem outros protocolos para gravação e debugger do código. E uma segunda forma que é possível fazer essa gravação do código executável é através do bootloader. O bootloader é um código executável que fica no microcontrolador, no sistema embarcado, responsável por receber através de uma porta de comunicação, por exemplo, Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, ou mesmo de uma porta serial, receber o código executável e gravar na memória do microcontrolador, certo? Então, o bootloader ele é parte do código do sistema target responsável por atualizar o firmware da parte que executa a função para a qual o sistema embarcado foi programado para fazer, certo? Então, ele permite atualização do software. É parecido com o que acontece na atualização dos smartphones. Você tem um bootloader que permite essa atualização do firmware através de uma rede de comunicação Wi-Fi, sem ser necessário um gravador para atualização do código.
O conjunto de ferramentas de software e de hardware para o desenvolvimento, gravação e teste de um sistema embarcado é denominado toolchain. A toolchain é composta pelo cross-compiler, assembler, linker e debugger. Explicarei para vocês cada uma dessas partes. O cross-compiler, como eu falei, é o compilador responsável por criar código executável, código objeto, para a plataforma Target. Um dos mais comuns é o GNU CC, compilador para a linguagem C e C++. O assembler ele é responsável por traduzir instruções assembler em código de máquina binário. Ele é um pouco diferente de um compilador, a gente não chama de... Porque o assembler, ele pega as instruções assembler e transforma em código executável binário, mas ele faz basicamente uma tradução, porque a linguagem assembler já está muito próxima do código binário, né? Então é basicamente uma tradução. Já o compilador pega uma linguagem de alto nível, como C, C++, Java, e transforma isso em instruções executáveis. Mas é um processo muito mais complexo. O processo de compilação é um processo muito mais complexo que um processo de tradução que o assembler faz. O linker é um programa contido na toolchain responsável por juntar vários códigos objetos, ou seja, códigos que foram gerados a partir de compilação de uma linguagem como a linguagem C ou de uma tradução através de um assembler. Esse processo do assembler ou do compilador gera um código objeto, geralmente com a extensão .o, e esses códigos objetos precisam ser unidos, são códigos de máquina já, mas precisam ser unidos para formar um único código executável que vai ser gravado no microcontrolador. Por exemplo, eu posso ter parte do meu firmware que é desenvolvido em assembly, parte que é desenvolvido em linguagem C, o assembler ali passa pelo assembler, gera um código objeto, as funções em C são compiladas, cada arquivo .c e .h vai gerar um .o específico, um código objeto, e o linker, então, é responsável por juntar todos esses códigos objeto, linká-los e gerar um código binário, formato X, por exemplo. O debugger é uma ferramenta composta por hardware e software que permite a gravação e a depuração do código desenvolvido. Ele permite testar a lógica do programa que você fez. E para isso, geralmente, se utiliza ferramentas como breaking points, onde você pode fazer pausas na execução do programa. E também pode-se verificar o estado de variáveis ou de registradores do sistema, fazendo essas paradas e observando o estado do sistema naquele momento. Tem que se tomar cuidado quando se utiliza os breaking points, porque dependendo da plataforma, ele não consegue parar o microcontrolador todo. Por exemplo, eu posso fazer um breaking point para ver o estado de uma variável ali dentro do código, mas os periféricos do microcontrolador, como um timer, por exemplo, continua executando e vai incrementando o seu valor. E se eu for olhar o valor do timer, no instante depois, eu posso ter um valor inconsistente. Isso ficará mais claro conforme a gente for trabalhando aqui no curso. Mas vocês na primeira aula já tiveram a oportunidade de trabalhar com debugger, de inserir breaking points e de olhar o valor de variáveis. Então essa é a principal função do debugger. E para que o debugger funcione, você precisa ter o software do debugger, né, que no caso está no nosso ambiente de desenvolvimento, o KDS, e precisa ter um hardware, que no caso está integrado no nosso kit FRDMKL25Z, que é o OpenSDA, que é o gravador e debugger que nós temos, que eu apresentei no vídeo anterior. Essa figura ilustra todo o processo de geração de código executável a partir do código-fonte. Então, vamos imaginar no nosso caso, onde nós desenvolveremos os códigos em linguagem C, né? Então, nós teremos os arquivos .c e os arquivos .h. Os arquivos .c eu tenho código-fonte, o .h a definição das funções, por exemplo, é mais utilizado, né? E esse código é compilado, quando a gente deseja compilar, e a partir da compilação são gerados códigos objetos, arquivos objetos com a extensão .o. Uma coisa importante,
antes dos códigos serem compilados, ele passa por uma parte chamada preprocessor, o pré-processador, que faz um pré-processamento das diretivas de pré-compilação. Vocês devem ter utilizado a linguagem C já, alguma coisa começando com sustenido, a define, é meio difícil aqui escrever com mouse, define, eu vou escrever aqui embaixo, mas vamos supor que está aqui na frente, define const, vou chamar de con só, aí você dá espaço 3. Então, aqui ele define essas 3 letras CON como sendo o número 3. Você definiu com um define. E aí, dentro do código, você pode ter que uma variável x recebe com mais 2, ponto e vírgula aqui, né? Código em C. Enfim, esse trecho de código aqui, o define, ele é processado não pelo compiler, pelo pré-processador. E o pré-processador, antes do código ser compilado, ele vai varrer todo o teu código fonte, linguagem C, e toda vez que ele encontrar esses 3 caracteres com, ele vai substituir por 3. Então, o compilador aqui, ele não vai ver com mais 2, ele vai ver 3 mais 2. Então, por isso que a gente fala que o que é feito com diretivas de pré-compilação, que começam por esse sustenido, esse código não é feito, não é executado em tempo de execução, ele é feito em tempo de compilação. Por exemplo, poderia aqui ter 3 mais 2. E o pré-compilador substituiria esse com aqui por 5. Só que essa operação 3 mais 2 não seria executada quando o programa estivesse executando no microcontrolador target. Ela é executada no momento anterior à compilação do código. Então, sempre que ele vê esse com, ele vai substituir por 5. Então, não há um processamento para fazer essa soma. Por isso que é interessante utilizar diretivas de pré-compilação, porque você consegue organizar o seu código sem precisar gastar tempo no momento de execução. Isso também ficará mais claro ao decorrer da disciplina. Nós utilizaremos essas diretivas de pré-compilação, que são tratadas pelo pré-processor. Nós não utilizaremos aqui, mas eu posso, junto com o código C, ter código em assembly, que tem a extensão .s. E o assembler, ele é responsável por pegar o código fonte em assembly e gerar um código objeto, né? Fazer essa tradução e gerar códigos objetos também para os arquivos fonte em assembly. Então, após o compilador e o assembler fazer a parte dele e o pré-processador, eu vou ter vários arquivos objetos com extensão .o. E o linker, ele é responsável por juntar esses arquivos .o, incluindo os arquivos de biblioteca pré-compilados, como por exemplo a gente compilou lá os arquivos da plataforma do KSDK na primeira aula também. O primeiro exercício era vocês compilarem a biblioteca da plataforma Target. Então vocês geraram o arquivo aqui, eu não lembro se usa extensão .a ou .lib, mas eu creio que seja .a. Então, quando vocês utilizam as funções da rol no seu código fonte, o linker vai juntar o código objeto e nas partes do código objeto onde é feito chamada para funções da rol, ele vai linkar com funções da rol, por exemplo, que acessa o hardware. Lembrando que rol é Hardware Abstraction Layer. Ele vai juntar esse código e vai gerar o código executável. Então, uma vez compilado as bibliotecas para a plataforma Target, você não precisa recompilar aquele código novamente. Então, a gente fez aquele procedimento na primeira aula e não é necessário fazê-lo novamente, porque vai ficar o arquivo .a e .lib no computador de vocês. E toda vez que vocês criarem um novo projeto que usar essas funções, o linker vai fazer a fusão do código objeto do código de vocês com o código da biblioteca. Então, isso leva a ganhar tempo, né? Por isso que a gente pré-compilou lá o código da plataforma. Por fim, o linker vai gerar código executável em formato X ou ELF, né? Que
podem conter detalhes, informação útil para o debugger. O endereço das variáveis, para que o debugger possa encontrar o valor dessas variáveis e exibir na tela do debugger dentro do ambiente de desenvolvimento, que no caso aqui a gente está utilizando o KDS. Para concluir essa aula, eu quero apresentar para vocês alguns tópicos de sistemas embarcados, que inicialmente era abordado somente no mundo acadêmico, mas que se tornaram tópicos muito importantes e são utilizados amplamente pela indústria de sistemas embarcados. Um deles é o Model Based Design, que é o desenvolvimento baseado em modelos, né, que permite a geração automática de código a partir de modelos, certo? Então essas duas partes andam junto. Vocês devem ter feito disciplinas aí de controle e vocês devem ter desenvolvido modelos de controladores utilizando a linguagem Simulink, da MathWorks. E existem ferramentas que permitem que você gere o controlador, o código executável, a partir desses modelos. Então, isso virou uma tendência muito utilizado na indústria. Existem ferramentas, por exemplo, que permitem você pegar o código Simulink e gerar código em C que pode ser embarcado no microcontrolador. Então, o desenvolvimento baseado em modelos e a geração automática de código é muito utilizado, especialmente na indústria automotiva. Computação reconfigurável, onde o teu sistema ele pode se reconfigurar utilizando inteligência artificial, utilizando computação evolutiva. Isso também é bastante utilizado. O conceito de internet das coisas tem sido muito explorado pelo mercado, né? Eletrodomésticos inteligentes, interligados ao computador, que você tem acesso aos dados ou controle através do seu celular ou do seu computador. E vestíveis, os smartwatches, eu lembro bem claramente quando eu vi a primeira vez a Apple propor aquilo, eu falei, cara, ninguém vai comprar isso. E demorou alguns anos para virar tendência o uso de smartwatches, mas hoje já é. E vários de nós possuem e utilizam smartwatches, acho que a maioria de vocês. E é uma coisa que era estudo e virou tendência. E aí tem óculos inteligentes, que hoje é absurdo, mas possivelmente veremos isso popularizar no futuro. Por esse vídeo é só. Espero que tenham gostado do conteúdo. Muitos desses conceitos já eram familiares para vocês, mas imagino que tenham informações novas que permitirão vocês entender melhor alguns dos conceitos que serão explorados ao longo da disciplina. Bons estudos!